Olha, minha rapaziada, ver esse Palmeiras e LDU, confesso que foi um verdadeiro déjà vu pro torcedor do Atlético. E não pelo Kelvin, não pelo Rafael Veiga, não pelo Vitor Roque, obviamente pelo Thiago. Primeiro de tudo, acho que o torcedor do Atlético, ele fica feliz com o sucesso do Thiago Nunes, né? O Thiago teve uma saída conturbada do clube, mas é um treinador que o torcedor ele ainda sonha que os caminhos do Thiago e os caminhos do Atlético vão se reencontrar. Obviamente depende do presidente Petralha, mas eu acho que as duas partes elas ainda têm certeza que esse reencontro de alguma forma vai acontecer e a torcida que fica é que para seja tão vitorioso enquanto a primeira parte foi, né? Um Atlético campeão da Copa Sul-Americana, um Atlético campeão da Levain Cup, campeão da Copa do Brasil, campeão paranaense. O Thiago Nunes é o treinador mais vencedor da história do Clube Atlético Paranaense. E isso não tem nenhum tipo de dúvida. E eu puxei esse mote do Thiago pra gente poder conversar um pouquinho como a gente às vezes tem que olhar pro lado e aprender, né? Porque foi estrategicamente uma partida da LDU perfeita da maneira que eu gostaria de ver o Atlético atuando. E o primeiro ponto é algo que não dá pra condicionar a altitude. Porque a gente precisa falar de uma característica que o Atlético do melhor momento também tinha. Que o Thiago Nunes também proporcionou um Atlético com esse perfil. Que é um time muito enérgico. LDU, além de jogadas que se assemelhavam com o Atlético do Thiago Nunes, era uma energia para competir, era uma disponibilidade para estar ali lutando por cada bola. E, cara, eu pessoalmente, acho que fala muito sobre o Thiago Nunes. Os insucessos do Thiago em Grêmio, em Corinthians, em Ceará, talvez ele não tenha conseguido imprimir essa energia que o time dele tanto se caracteriza. E como a gente gostaria de ver o Atlético com esse tipo de energia. Eu me pergunto, quanto tempo a gente não vê o Atlético entrando em campo, como por exemplo naquela semifinal contra o Grêmio? Quanto tempo a gente não vê o Atlético entrando em campo, como naqueles jogos contra o Fluminense, onde o Atlético ele tinha um grau de imposição tão grande que o adversário não respirava. Hoje parece até utópico, né? A gente olha e a gente parece que nem existiu, assim. E talvez não tenha existido daquela maneira, talvez não tenha existido. E aí a gente vai para outros cenários, né? A importância de abrir o placar. A importância de abrir o placar foi, assim, ficou muito claro. A importância de abrir o placar, principalmente em um jogo que você precisa fazer gols, é fundamental. LDU abre o placar, tira o Palmeiras lá de trás porque naturalmente vai buscar o resultado e tem muito mais espaço para atacar. Algo que o Atlético, naquele período de 7 vitórias, conseguiu fazer. Um Atlético com inícios intensos, um Atlético com inícios de luta, de competitividade, mas de volume, de pressão, de repertório, atacando pela direita, atacando pela esquerda. Parece que o Atlético desistiu disso. E é sintomático. Sempre quando o Atlético não abre o placar, ele cedo, ele precisa encarar um bloco baixo por 60, 70, 80 minutos e o jogo fica engessado e o Atlético se vulnerabiliza. Então, no final das contas, abrir o placar nesses 5 jogos finais pro Atlético vai ser fundamental. Ter um início intenso, principalmente jogando na Arena da Baixada. E aí a gente entra em outro ponto que a CLDU fez muito bem essa noite contra o Palmeiras, que é a movimentação. Ficou muito claro como a marcação do Palmeiras tinha muita dificuldade de marcar o ataque do time da LDU. E eu acho que, pô, é um caminho pro Atlético conseguir encarar esses blocos baixos. Não sei se o Odair vai conseguir trazer essa característica pro time, mas, pô, tendo o Julimar, tendo o Luiz Fernando, tendo o Mendonça, tendo, pô, tantos jogadores ali que sabem flutuar em mais de uma posição, que são jogadores versáteis, o time do Atlético precisaria, ao natural, ter essa característica. O time do Atlético, até pelo contexto dos jogos, sempre pega defesas muito fechadas e eu acho que a única maneira de você abrir defesas de maneira concreta é você tendo movimentação o tempo inteiro. É você tendo movimentação inteligente. Movimentação coordenada. Pega o primeiro gol do Palmeiras, vê se não lembra a vocês o gol do Nicão naquela semifinal contra o Grêmio, é igualzinho. Que mostra que o treinador ele tem um impacto ali. E antes da gente continuar a falar, Thiago, mas você já não se manifestou contra a contratação do Thiago?
Cara, mas já me manifestei a favor também, assim. Porque é muito difícil você pedir um treinador que teve o desempenho como o Thiago teve em Corinthians, em Grêmio, enfim. Mas no final das contas o coração se balança, não adianta, gente. Não adianta. Eu acho que todo atleticano, no final das contas, é um cornunista e todo atleticano, no final das contas, sabe o potencial do Thiago Nunes. E o grande ponto é, parece que só o Thiago reconheceu o potencial do Atlético. Isso pra mim é o ponto fora da curva, assim. A gente viu técnicos passarem aqui que eram cascudos, tinham moral, mas no final das contas desvalorizaram muito a história do Clube Atlético Paranaense, que é um clube gigante. E o Thiago, ele olhou pro Atlético de forma diferente e eu acho que isso resultou em títulos e momentos históricos. E pra terminar, nesses ensinamentos que eu acho que o Thiago pode trazer pra gente, é saber se proteger na hora certa. Quando o Palmeiras foi pra cima, ele fez um bloquinho muito sólido, sabia sair na hora certa do contra-ataque, o que parece que o Atlético não consegue fazer. Até porque não necessariamente consegue abrir o placar. Mas se o Atlético, ele abre o placar e ele começa a ter a transição quando o adversário vem pra cima, com o Julimar, com o Viveiros, com o Luiz Fernando, com o Mendonça, com jogadores agressivos nesse sentido, o próprio Léo Benavides, o Atlético ele vai ter um perfil claro de como chegar no segundo, no terceiro gol. Um caminho claro para não ter que ficar encarando uma defesa fechada o tempo inteiro. Então, o que a gente viu desse LDU e Palmeiras, eu gostaria de ver do Atlético no sentido de a gente sabe o que a gente precisa fazer. A impressão que o Atlético, em muitos momentos, primeiro, não tem senso de urgência, não tem energia e às vezes também parece que não sabe o que fazer. Também parece que não sabe o quanto entregar, como entregar. Então, no final das contas, o sentimento que eu tenho em relação ao Thiago Nunes é óbvio que é nesse momento, pô, eu acho que seria incrível o retorno do Thiago. Eu acho que seria incrível. Acho que ia trazer uma mobilização, uma união para a instituição que a gente não tem há muito tempo. E acho que ainda seria um treinador que está trazendo dois trabalhos em clubes relevantes, tanto no futebol peruano quanto no futebol equatoriano agora, que ele pode ajudar. Então, até a escolha dele pelo Botafogo, tá? A escolha dele pelo Botafogo é uma tentativa do Botafogo de recuperar aquele modelo de jogo do Atlético. E a gente vê quantos jogadores daqueles times, né, estão espalhados aí por alguns dos clubes mais ricos do futebol brasileiro, que mostra que o Thiago Nunes ele conseguiu marcar a partir do futebol daquele Atlético. Hoje tem jogador titular de seleção brasileira, sabe? Então, um dia esse reencontro vai acontecer. Mas enquanto não acontece, a gente torce e espera que o Odair aprenda de alguma forma com nosso querido, ousado e velho Cotonete. O Cotonete original, porque tentaram botar o apelido do Odair de Cotonete, não dá.